galerinha linda, como vai? Hoje, nosso quinto Pod Pet. Aqui a gente fala de bicho, fala de gente, fala de assuntos super importantes, muitas dicas legais. Seja bem-vindo. Hoje, meu entrevistado é o professor Leonardo, que é de geografia, Exatamente. né? Mas ele também tem a pegada socioambiental muito Uhum. forte, é católico, e eu respeito, máximo respeito, e a gente vai ter essa conversa, esse papo muito interessante. Mas, o mais importante, que a gente frisa aqui, né? Ele também tem cachorrinho, não tem, Leonardo? Tem o Fala pra Kiko. galera aí. Bom, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, né? Dependendo do horário que é visto o programa. Meu nome é Leonardo Tavares, como foi dito, eu sou professor de geografia, né? Educador popular, ativista socioambiental, sou coordenador do projeto Geografia Ancestral, né? É um projeto que trabalha com educação ambiental com verniz católico, né? E a gente tem atualmente um programa de rádio, estamos aí elaborando a nossa plataforma, o site, tem um podcast de áudio, né, disponível nas plataformas Google Podcast e Spotify, perfeito? Sou professor da rede pública estadual, né, e participo de um projeto voltado para a educação popular, um curso de pré-vestibular oferecido aos alunos do Colégio Pandiacalógeras no Alcântara. Muito interessante. Isso não é tudo, né, gente? Como eu friso sempre, como o programa a gente fala sobre animais, Uhum, sobre ecologia, uhum, se isso existisse mais, né, uhum. nas escolas, desde pequenininho, né, as Exatamente. crianças tivessem uma cartilha, uma aula voltada para isso, É, não jogariam um lixo no chão, não exatamente. tratariam mal um ser inocente, um animal, É, não fariam tantas coisas que a gente é, frisa que são de máxima importância para os dias que nós vivemos agora, é, esse clima modificando, né? Essa atmosfera exatamente. que não tá bacana. É, exatamente. Então, vamos começar aquele questionário que eu. E vamos lá, Vamos vamos lá? lá. Vamos Não lá. sei se vou responder exatamente, Não mas precisa vai ser estar, igual, mas relaxa, você tá em vai seguir a casa. linha do pensamento. Sim, sim, sim. Onde tu cresceu? Sim, eu cresci no bairro do Paraíso, na rua Travessa Jaú, e é bem interessante essa pergunta porque ela é muito geográfica, né? É, Porque na geografia a gente trabalha com um conceito chamado conceito de lugar. É todo o espaço ou área que a gente tem uma ideia de cotidiano, de pertencimento, de afetividade, sim. né? E a Travessa Jaú, para se ter uma ideia, mais de 20 anos depois, né, toda aquela galerinha que foi amiga na infância, a gente voltou a se encontrar e fez um grupo de WhatsApp Olha que para legal. manter o contato. E esse grupo de WhatsApp acho que já tem quase 10 anos de grupo. Nossa, Por e a aí, mesma a galera. mesma Que galera que delícia, cresceu né? junto, né? Então a gente, né, nascido e criado junto, para ver como aquela rua teve importância para gente. Era uma travessa pequenininha, né, mas que ali tinha mais de 50 crianças por aí Olha, que viviam uma ali, galerinha, uma galerinha. né? Era outra época, né? As pessoas tinham Outra mais filhos e época. tudo Não mais. tinha tanta Nem violência tanta como violência. agora. E crianças e adolescentes de outras ruas vinham para nossa rua para brincar com a gente lá, né? Sabia que lá era bom. Era uma rua que a gente guarda muita memória bacana, porque toda sexta-feira, para você ter uma ideia, como você falou, era outro tempo. A gente virava a madrugada inteira na rua, ou então a gente ia para casa de um e ficava jogando videogame até 6 horas da manhã. Olha que Ou então bom. ficava na rua, né, virando, conversando, batendo papo, jogando bola de madrugada. Nessa rua a gente tinha festa junina, era tradicional. Natal, as crianças não ficavam em casa, a gente ficava na rua. Olha, Comprava roupa nova para ficar na na rua. rua A gente ia na conversando. casa de um, Uma de galera outro, muito unida, muito né? unida. Pegava refrigerante, salgadinho, tudo que envolvia a ceia de Natal, mas ia comer na rua, né, e Você vê que é ficava uma entre os coisa, você amigos. está falando isso, eu vivi isso na Mangueira, Na aqui em Mangueira, São Gonçalo. Travessa das Flores? Não, Ai, meu Deus, agora me fugiu. A Demas Costa. Tem mais coisa, esse Que nome eu não. tem a subida, né, da mangueira principal, Sim. aí você tu descendo, é a Uhum. Demas Costa ali Hum,
né? Eu morei ali. E eu lembro disso, que a gente Tinha comprava isso, né? roupa ou tênis, não sei. Aí a gente ia pra rua e ficava com os amigos. E as mães e os Exato. pais ficavam sossegados, às vezes Não bebendo, tinha problema. confabulando. E Exatamente. a gente ali de boa, porque não, eu não sei, acho que nossa geração foi bacana. Sim. Essa geração não desfruta dessa coisa tão gostosa, Não, por causa da intimista, violência. por né? conta da violência. Acho que a internet também interfere bastante. Interfere um pouquinho, né? afasta um pouco as pessoas, né? Afasta. E o medo da violência. Ultimamente, né, volta e meia, eu passo na Travessa Jaú, né, para matar a saudade, passo por ali, né? E a rua totalmente vazia. E uma vez eu perguntei a um vizinho, né? Poxa, por que, né, a rua fica tão vazia, independente do horário? Aí ele comentou, Leonardo, a população da rua envelheceu. Aqui hoje a gente tem uma maioria de idosos e uma minoria de crianças. Isso também é um reflexo até do que está acontecendo na população brasileira de forma geral. Sim. A gente vive um quadro de envelhecimento da população. Mas na Travessa Jaú ficou simbólico. Mas a gente guarda muita lembrança positiva, né? Então, quando fala de um lugar, eu sempre lembro, Travessa Jaú. Foi Paraíso. feliz ali. Foi legal, foi muito e legal. na sua memória fica, né? Coisa de infância fica. Eu saí de lá quando eu tinha 15 anos, né? Ainda adolescente. Mas acho que rua nenhuma que eu morei foi igual Travessa Jaú. Não foi. Não Então, foi. Travessa Jaú, ó. Tô ouvindo Paraíso. quem mora na Travessa Jaú. Saiba que tem uma pessoa nostálgica aqui, o professor Leonardo, que sente saudade e que ama esse local aí, ó. Cuidem bem da Travessa Jaú. Travessa Jaú. Isso aí, vamos partir para a próxima. Vamos lá. O que você faz para se divertir? Então, gosto de ouvir música. Música para mim, rock e samba, né, basicamente. Boa. Né? Principalmente quando eu quero ficar com alto astral, é samba. Né? Samba tem essa energia, né? Partido alto, samba enredo, adoro samba enredo, tá? Bonito, né? Samba enredo, história, né? Exatamente. É uma coisa que se joga pro alto, não tem como. E qualquer samba também, como você falou de partido alto, Clara Nunes, é uma coisa que te joga pro Alcione, eu gosto muito mais da parte mais antiga, né? Sim. E até tava comentando isso na escola, né? A gente hoje, no horário de intervalo, na sala de professores, né? A maioria também gosta de rock e gosta de samba. E a gente estava comentando algo comum, né? Todo mundo ali mais ou menos da mesma geração, a gente não consegue nem ouvir mais as bandas atuais e nem ouvir mais os sambas atuais. Por exemplo, um Ferrugem eu não gosto. Uma ou outra música, né? Pichote, essas coisas assim, não gosto. Eu acho tudo muito igual. Muito igual. Muito igual, aí não tem a mesma vibração de antes, né? Samba eu parei em Almir Neto, por exemplo, o Diogo Nogueira, o filho. Ele até uma coisa que dá pra ouvir, mas não é igual o pai. Não é igual o pai. Nunca será igual o pai. Então, Jovelina, respeito a ele, mas não é igual. Jovelina Pérola Negra. Poxa, então, né, Fundo de Quintal. Fundo de Quintal, nossa. Agora, no rock, né, a banda que mais me tocou e que faz parte da minha identidade é o Guns, né? Guns N' Roses. Eu amo. Faz parte. Eu falo, meu marido vai escutar, mas ele também gostava. Esse aí gosta muito. Sapão? Gosta. Sapão, bota o grito do Axel aí. Não, o que acontece? Ele realmente toca. Sapão toca e ele é cover do Axel. Canta? É mesmo, né? Pô, que maneiro. Coloca um trechinho depois. Não. Você? Pô, que maneiro. Gente, que maneiro. Muito bom. Mas eu vou te falar. Meu marido não fica ciumento porque ele também adora o Guns N' Roses. E eu falo que além de Axl Rose, né? Que além de bonita a imagem, né? Um rapaz bonito. Sim. Cantava divinamente, Poxa, né? era demais. A voz dele agora mudou única, muito, né? mas eu tenho máximo respeito. Exatamente. E quando eu fui agora há pouco, né? Quando ele esteve no Brasil já faz um tempinho, mas eu lembro que as pessoas ficavam tirando sarro. Ele tá cantando bem. Máximo respeito. Máximo respeito. Porque a gente também vai envelhecer, Exatamente. né? E ele teve um problema sério, né, nas cordas vocais. A juventude chegou a operar, tudo mais. Sim. E o Guns desde 2001 pra cá, porque quando teve aqui no Rock in Rio de 91, eu tinha 9 anos de idade. Então, obviamente, não iria. Em 2001 eu tinha 19, então eu fui ao show, né? Foi meu primeiro show do Guns. E até então, todas as vezes que o Guns veio, eu nunca deixei de ir. Todas. Olha, todos os shows. Na Apoteose 2010. Foi. Mas naquele show ele tava cantando muito.
Eu senti a Até vibe. 2010 Esse que o foi com Axel o cantava muito. Sebastian Bach. O último Foi esse que vídeo foi com o dele- Sebastian Bach? Ou com o David Foi Mustaine? Sebastian Bach. Eu fui com o Dave Mustaine também. Aham. Mas Teve um Sebastian primeiro, Bach. depois que o Sebastian Bach. Isso, Sebastian Bach abriu o show. Abriu o Foi show. gostoso. Boa. O último Ai, eu vídeo dele amei. foi quando ele cantou com o AC/DC. Que ele tava Isso, É? 2016. Oh. Ele cantou muito. Que Cantou muito. isso, olha, eu amo esse Cantou DC, muito. eu amo esse DC É. com todas as minhas forças. Exatamente. Porque, E ficou muito legal, né? O Axel no AC/DC. nossa, Muito legal. tudo de lindo, É. né? E as pessoas também criticando. Sempre É. tem alguém pra criticar. Sempre tem. Não, mas foi engraçado porque na época os fãs do AC/DC não queriam o Axel no AC/DC e os fãs do Guns queriam o Axel no AC/DC. É. Aí quem curtia era porque era fã do Guns Sim. e quem era mais fã do AC/DC não queria. Tá parecendo a Porque- história do Motley Crue, lembra? É. Que teve o John Corabi, eu conheci, trocava até ideia com ele. É? Mas não fala inglês. Mas Olha aí que legal. Eu estive com ele no Calabouço, que é um rock lá do Rio, um lugar de rock, um reduto, Aham. lá do Rio. Ele cantou lá. Olha. E ele foi do Motley Crue. Mas as pessoas não aceitaram quando ele entrou no Motley Crue, que tinha um cara lá que era Uhum. bombástico, que Sim. bombava. Uhum. Então ele teve aquela coisa, aquela repulsa, mas ele também canta divinamente. Sim, sim. Mas quando a pessoa é fã, não quer outro, É, não quer. outro no lugar. Não quer. Não adianta. Não quer. Mas ó, a gente tá falando de rock, gente, porque a gente gosta de rock. A gente falou Muito. de samba também. É. Que bem, fique Samba bem. e rock. Vamos fazer um adendo. A grande maioria, os caras do AC/DC têm cachorrinhos, eles gostam pra caramba. O pessoal do AC/DC, por exemplo, também. O do Queen, Do Queen. que é defensor, Gato, cachorro né? Que é o também. Brian May. Brian May. É defensor Aí, da causa. galera do rock E também. o Slash. O E o Slash é Ozzy defensor da também, causa. cara. O Ozzy, né? Ozzy, tem o vários Ozzy. cachorrinhos. Então tem tudo a ver, tá? Não estamos fugindo da vertente. que depois vamos xingar, né? É. Não pode, ó. O Slash sempre foi defensor da causa animal. Isso aí, então estamos no caminho certo, tá? É. Quem é seu super-herói favorito? Então, como eu falei, eu tenho vários, é difícil, né? A pergunta é, pô, super-herói favorito, é difícil. Eu acho que no âmbito religioso, né, me chama a atenção a figura, obviamente, de São Francisco de Assis, e que envolve com a causa animal e com a causa eu ambiental, amo. não tem como. Eu acho a mensagem dele revolucionária. E acho que a igreja não entendeu. A igreja, de forma macro, não entendeu a mensagem. Eu vi o filme São Francisco, de Assis, eu vi o filme. Lindo demais. E Né? eu vi que ele reescreveu, né? Fez Uhum. a escrita lá. Mas logo depois eu acho que não deram devido valor a ele. Não dão. Destacaram ele, Exa- deixaram ele de lado. E ele que escreveu aquilo tudo, tipo, aquele versículo bonito, tudo que ele deixou, né? O legado. É. E ele abriu mão de riqueza de tantas outras coisas. Sim, a história dele é Pra linda. viver para A história dele- pessoas, para os animais. A história de São Levando Francisco o nome de de Assis. Deus, Levando o né? nome de Deus, exatamente. A história do Francisco de Assis, ela tem, né, rebeldia, né, Tem. quando necessário, porque ele rompeu com a família. Né? Sim. Ele rompeu com a família. Tem muita atitude, embora ele sempre respeitou a hierarquia da igreja, sempre Isso. respeitou, né, para a ordem que ele estava iniciando. Ele foi pedir permissão ao Papa, mas ele tinha atitude, né? E uma das coisas que me tocam, né, além da questão dos animais, que é a que mais me toca, obviamente, foi o processo dele de conversão, né? Porque a história diz o seguinte, que quando de fato ele se converte, ele era de família abastada, né? Então, o pai era um comerciante rico e tudo mais. Ele tinha muita repulsa, que na época era muito comum, de leprosos, né? Naquela época existia muito. Tinha muito. E ele tinha repulsa. E quando ele se sentiu tocado de verdade e houve a conversão, uma das primeiras coisas que ele fez foi abraçar e beijar um leproso. Você imagina, abraçar e beijar um leproso. Você tem que estar bonito. realmente convertido. Né? Uma outra atitude que ele fez foi de ver um mendigo pedindo esmola e ele troca de lugar com o mendigo. Ele dá a roupa dele, mais sofisticada, pega a roupa do mendigo e pede esmola no lugar do mendigo. É lindo. É demais. Ele se jogou, Se ele jogou. se entregou Se jogou. a algo É. nobre É. e que pouquíssimas pessoas se conseguem É. se jogar dessa forma, mas por Amor amor à ao causa. ser humano, Exatamente. amor a Deus. É, amor a Deus. E tem, com a questão dele com os animais, é muito interessante, porque ele conversava com animais, tinha esse hábito. Né? Se não existisse São Francisco de Assis, e se você falasse isso hoje dentro de uma igreja católica, ou se falar hoje em dia, as pessoas se escandalizam. Você conversa com bicho, parará, pão duro. São Francisco conversava com animais,
ele tinha um apego especial a pássaros, mas ele amava a todos. Sim. Todos, todos, todos. Tem uma história de uma determinada aldeia que estava com medo de um lobo que circundava a aldeia e atacava algumas pessoas. Chamaram São Francisco para resolver a situação. Ele foi na direção da onde o lobo ficava, né? Diz a história que antes ele fez o sinal da cruz, chegou até o lobo, se sentou e com calma começou a conversar como se conversasse com o ser humano. Um ser humano. E aí explicou ao lobo: olha, eu sei que a convivência é difícil, né? Que eles também não te ajudam. E aí, trocando em miúdos, ele conversou com o lobo o seguinte: olha, tenta fazer a sua parte, tenta ser bom com eles vão tentar ser bons com você na medida do possível. Diz a história que o lobo se aproxima de São Francisco de Assis, bota a patinha no colo dele e abaixa a cabeça, como se tivesse, tipo, eu tô concordando. Daquele momento em diante, o lobo nunca mais atacou a aldeia e eles conviveram pacificamente. A aldeia com o lobo com a aldeia. Coisa linda. Lindo demais. E diz também a história que, por exemplo, quando ele queria meditar, refletir sobre algo, ele deitava na grama à noite para ficar conversando com as estrelas, né? E aí trocava ideia, né? São Francisco conversava com rocha, conversava com árvore. Ele dava muito valor à natureza, né? Total valor à natureza. Porque ele sabe que tudo isso foi regido, Criado até hoje, por Deus, criado por Deus. Exatamente. Olha que coisa linda. É tremendo. E tem, talvez tenha sido o filme que você assistiu, não sei se foi. Sim. Tem um filme dele que é muito conhecido, que é Irmão Sol e Irmão Lua. Foi esse que eu vi. Foi esse. Foi esse que eu vi. Não é à toa porque ele chamava a natureza de irmãos e dizia que nós somos filhos do mesmo pai. Eu já tive, por Eu exemplo... vi numa madrugada, eu chorei rio. É demais. Porque no final ele vai, sei lá. Eu aconselho, você que talvez esteja assistindo, seja de uma outra tradição religiosa, né, ou não tenha religião nenhuma e queira conhecer a história de São Francisco de Assis, né, obviamente, né, você está assistindo esse podcast e é ligado à causa animal, eu aconselho, né, Vale muito muito a bacana. pena, gente. Conhecimento nunca é demais e que história bonita, né? Só um pouquinho que tu contou aí, lobo, eu acho um animal tão perfeitinho. Lembra muito que os cachorros são descendentes dos Sim, lobos, né? parente, né? Né? Aquela alcateia, aquela coisa. Eu gostaria muito de ver um dia um lobo. Eu nunca vi um lobo. Eu também, Só pessoalmente, vejo não. na TV. Mas é bonito. Vamos continuar, tá, gente? Viu? Estamos falando de animais, estamos falando de São Francisco de Assis. Quem é melhor? Quer melhor? Não tem, não. Qual a coisa mais importante que eu devo saber sobre você? Bom, é difícil falar sobre si mesmo, É né? muito difícil, eu sei disso. Talvez eu sou um cara, por natureza, muito sonhador, tá? Ao longo da minha vida toda, desde criança. Talvez o fato de sempre sonhar em conquistar, alcançar algo, né? Acho que seja o mais importante. Bacana. E é bom, quem não sonha também não Exatamente. vai atrás daquilo e não acaba não concretizando. Eu nunca consegui enxergar a vida dessa forma muito mecânica, de tipo, trabalho, casa e paga conta e a vida termina Só por aí. isso. Eu acho que precisa existir algo mais, né? E é interessante, né? Porque eu estou falando, né, para uma protetora. Na geografia a gente tem o Milton Santos, né? Que é o ícone da geografia no Brasil e no mundo, né? O geógrafo baiano já falecido, mas ele sempre comentava sobre isso, né? Ele estudava muito sobre a globalização. E ele falava da globalização perversa, que é essa globalização dos estados, das empresas, né, dos países, das empresas, e a outra globalização, a globalização como deve ser, que ele fala da globalização dos movimentos sociais, das ONGs, dos ativistas, a união do povo, né? E aí ele, que também era um socialista, né, e ele acreditava nesse novo mundo, ele falava, olha, a revolução, o mundo novo, a outra globalização virá desses movimentos que já existem, né? Olha que lindo. E você tá falando de São Francisco de Assis, estou voltando, tá, gente? Super socialista. Super socialista, voltado aos pobres, né? O foco dele era o povo pobre, né? E abriu mão da riqueza, né? Das futilidades. Sim. E com São Francisco de Assis vem também Santa Clara, né? De Assis, que é da mesma região, e ela se converte influenciada pelo exemplo de São Francisco de Assis. Também era de família abastada, e ela era prometida a um casamento com uma outra família, né? Aquela coisa para manter o status e tudo mais, mas ela resolve fugir para onde São Francisco de Assis estava, faz os votos, né? E por mais que fosse contra a vontade da família,
e segue toda essa questão da pobreza, da vida aos pobres, o contato com a natureza. Lindo, que bonito. Santa Clara também, Santa Clara de de Assis. Vou ler um pouco sobre ela. As mulheres é bacana também, né? Claro, tem muitos santinhos, é o que eu falo, né? Cada um com a causa, né? Mas a gente saber a essência de cada um. Isso é muito importante, é muito importante. Eu gosto muito da pegada do São Francisco por conta também, óbvio, né? Dos animais, dos né? animais. Exatamente. Eu tenho ele, tem a imagenzinha dele lá em cima, me olhando, eu vou fazer comida, eu olho, aí eu faço minha oração. Tem o São Roque também, né? Porque o São Roque também. O São Roque é especificamente dos cachorros, sim, né? Sim. E a história dele diz que ele foi atendido por um cachorrinho, né? Que levava pão para ele quando ele esteve doente, né? E por isso ele se tornou protetor dos cachorros, né? E especificamente dos cachorros. Que lindo. Né? Ai, gente, vou chorar. Eu sempre falo em todo programa, porque tudo que mexe, assim, mexe com a gente, são histórias lindas. Exatamente. Né? Valorosas, de luta, mas não é lutar para si, é lutar pelos outros, por algo gigante, né? E aí é difícil, né, você ter história de tantos santos bacanas voltados à natureza e aos animais, e você ter essa visão tão antropocêntrica na igreja, né? É difícil entender isso, né? Muito, muito. Tem coisa que a gente não consegue, mas eu acho que com time, com tempo, possa modificar para melhor. Só o tempo e a gente, de certa forma, às vezes tem que botar o pé na porta, tem que ter atitude para falar a verdade. Eu, por muito tempo, tive muita reticência. Não, cuidado, vai desagradar, cuidado, não vai entender, não. Dedos, né, pra falar. A gente tem que falar mesmo. Não, que sente, ser de verdade, né? Tem que ser. Tem que ser de verdade. Tem que falar. Tá ouvindo o barulho dos fogos? Estão vindo? Vai sair na filmagem. Não tem ninguém aqui fazendo coisa feia com a mão amarela, nada disso. É porque estão soltando fogos, estamos em época, período eleitoral, então desconsiderem que não é a gente, tá? Eu gosto de brincar, você já sabe. Quais são seus pontos fortes e depois os fracos? Vamos lá. Talvez começando pelos fracos, né? Como eu havia dito, eu acho que eu lembro dessa resposta. Fui muito ingênuo ao longo da minha vida, quase que toda. Ingênuo demais, que beirava burrice, né? Então, de acreditar demais, né, nas pessoas, né? Às vezes, um pouco de malícia é uma questão de inteligência, né? Malícia talvez não seja o termo mais apropriado, mas você ter essa capacidade de discernimento, né, das coisas, né? E não achar que todo mundo é legalzinho, que todo mundo é irmãozinho, que você tem que ter mais cuidado, avaliar a coisa com mais critério. Mas é difícil, né? Porque a gente quer crer no ser humano, que é o nosso irmão. Né? As minhas decepções e que ajudaram, né? Foi pedagógico para mim, essa coisa da minha ingenuidade que eu comecei a ter start, foi, obviamente, no mundo religioso, porque hoje eu sou católico, mas eu fiz o caminho inverso. Eu fui um evangélico que virou católico. Olha, eu era evangélico e me tornei católico. O comum contrário, exatamente. Um crescimento, né, vertiginoso da igreja evangélica, ela angariou muitos católicos, né? E esse movimento é o mais comum. Só que eu fiz o outro movimento. Eu fiz o movimento contrário, segui contra a maré, virei católico depois de já ter sido evangélico. Então via muito isso, né? Enfim, tem coisas que até nem vale a pena comentar, mas vem coisas que ia viralizar, mas eu vou deixar aqui. Ele vai me contar depois, vocês não vão saber, tá bom? Então vai viralizar, vai dar muito vinho. Falar isso, dá uma curtida aí, dá uma curtida, você que gosta de animais. Você tem animal em casa? Tem um SRD, mas não é isso que eu ia falar, não. Dá um like, mas tem um SRD. Mas dá uma curtidinha aí, tá? Professor maravilhoso aqui, Leonardo, trocando essa ideia boa com a gente, né? Vamos continuar o meu dia. Vamos lá. Vamos lá. O que te motiva? O que te faz ir para prosseguir? Então, o que me motiva? Basicamente, minha família, né? Minha família hoje é minha esposa, Kaylee, e meu filho Kiko, que é o Pinscher que eu tenho. Ele é meu filho. Tá. Depois dessa eu já vou para outra. Exatamente. Eu já sei até confortável. Então são eles, eu quero, claro, dar uma vida cada vez mais bem estruturada para eles, né? Mais segura para eles. E os meus sonhos, porque assim, meus sonhos envolvem, eu tenho um desejo de mudança social, né? E me considero um socialista, né? Ou um ecossocialista, porque me vejo, né, nessa perspectiva socioambiental, que é uma perspectiva do Papa Francisco, tá?
Tá na igreja, é dele. Papa. Inclusive, partindo, né, desse ponto, muita gente ainda não conhece, é uma pena, porque deveria estar sendo falado em todas as paróquias, né, e tudo quanto é programa católico. Em 2015, Papa Francisco escreve uma encíclica chamada Laudato Si. Essa encíclica, o Papa ele escreve para todas as pessoas do mundo todo. Geralmente, uma encíclica é o Papa escrevendo para bispos, para cardeais, para padres, né, para pessoas específicas. Não É um documento um só documento da pra igreja. todos os Exatamente. outros. Tá. Geralmente para o corpo, né, da igreja, para a hierarquia da igreja. Mas dessa vez ele resolve escrever para todas as pessoas no mundo todo. E ele vem conclamar essas pessoas à luta socioambiental. E qual é a questão? Ele ouve teólogos para falar sobre o tema da ecologia, ele ouve ambientalistas, né, militantes, cientistas, e a partir disso ele elabora um documento que virou Laudato Si, que quer dizer louvado sejas, né? Louvado sejas, Latim, porque... Não, exatamente, latim, porque vem do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Né? Meu Ele Deus. começa, Meu, de louvado novo São sejas meu Francisco. Senhor por todas as suas criaturas. Né? O documento... E Papa Francisco é por conta vem por disso, causa da do ordem Fran- franciscana, né, gente? Ele vem fazer essa ponte, né, com o Francisco de Assis, e por isso pontífice, né? Pontífice faz Sim, ponte, sim. né? E aí esse documento, ele tenta trazer, né, as informações de que a gente vive um mundo que está caminhando para uma catástrofe climática. Absurdo, Né? né? Nunca teve tanta coisa ruim acontecendo ao Exatamente, mesmo tempo. muita coisa. Terremoto, esses Em espaços de tempo ciclones, muito curtos, muito né? curtos, Não- destruindo cidades. Você vê o Sol Arenoso no Exato. interior também do Brasil, Uhum, uma cidade caiu, não foi isso? exatamente. Eu acho que a gente está muito errado, a gente tem que ir no caminho certo urgente. Urgente. Porque nós não temos mais o que pensar. Tem que cuidar do meio ambiente. A Laudato Si, ela faz esse chamado. E a Laudato Si é acompanhada por um documentário chamado A Carta, ou The Letter, em inglês, está disponível no YouTube. Quem ainda não assistiu, assista Ai, The que dica Letter boa, no gente. YouTube. E vem tratar sobre a Laudato Si, de forma geral, esse documentário. Só que em 2019, o Papa, para dar continuidade à luta, ele faz um chamado aos jovens, mas é aos jovens de todas as idades. O motivo de focar nos jovens é para que eles continuem as futuras gerações às lutas que já existem. Perfeito? Sim, sim. Então ele cria um movimento chamado Articulação Economia de Francisco. E aí, os partidos de esquerda fariam muito bem em ler esse documento. Porque enquanto muitos... Eu não estou colocando todos no mesmo balaio, tá? Eu sei das diferenças, mas muitas das vezes falta o planejamento para essa mudança radical que a gente quer. O que é uma revolução? Uma mudança radical. Sim. Né? Então o Papa, ele chama e fala até do que Milton Santos já falava, né? Que é o quê? Nós já temos o que precisamos para uma transformação radical das coisas. Que são o quê? Os ativistas, os movimentos tem sociais. que ter a gente. Exatamente. Né? Só que por isso o nome articulação. Vamos lá, economia de Francisco. Pensa. Vamos lá. A articulação porque ele quer todos esses movimentos, todos esses ativistas agindo em conjunto e trocando expertises. Então, por exemplo, você que está aqui em São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil, trocar ideia com quem está lá na Austrália, vocês trocarem saberes e trabalharem em conjunto dentro Pra das melhorar- possibilidades, para melhorar a luta animal. Sim. Né? E aí, para quem é envolvido, talvez com, vamos dizer, com algum tipo de cooperativa, né? Vamos dizer, uma cooperativa de costureiras. Poxa, tem uma cooperativa de costureira no Peru. O que ela pode trocar com uma cooperativa de costureiras no Ceará, aqui no Brasil? Né? Muita informação, né? Exatamente. Forma de desenho diferenciado de um bordado. Exato. Tem tanta né? coisa para... Enfim, como escoa a mercadoria. Cultura de outro. Exatamente. Dá um bem bolado, né? Um bem bolado. E por quê? Entende que o Papa é bem claro. Nós vivemos num sistema covarde, um sistema cruel, um sistema de morte que Não se é chama nada capitalismo. coletivo. Nós precisamos, no primeiro momento, barrar o capitalismo com a sua crueldade. Então vai ser através desses movimentos sociais, trocando e unindo forças, né, para poder lutar contra. E no Brasil, o brasileiro é terrível. O brasileiro, ele mudou o nome, Economia de Francisco, e botou Articulação Economia de Francisco e Clara.
para dar um protagonismo à mulher. Sim. Né? Porque esse lado maternal, esse lado do cuidado é importante. Né? E isso acabou influenciando outras articulações em outras partes do mundo. Olha. Esse chamado da economia de Francisco foi um chamado aos economistas jovens para que eles saíssem dessas ideias do neoliberalismo, essa coisa de economia de mercado, e voltassem para uma economia da vida. Sim. Então, por que a economia de Francisco? É para realmar, como o Papa diz, a economia. Você colocar a vida no centro e não o dinheiro, o mercado, as grandes empresas no centro. Dizem, Né? não sou historiadora, mas na época do... Era escambo, né? Sim, a troca, né? Tinha aquela troca, quem tinha... Mas aí teve depois várias injustiças, eu sei bem disso. Mas se eu tivesse arroz, tu não tivesse. Se tivesse feijão, eu preciso de feijão. Aí eu quero arroz. Aí eles trocavam um pouquinho. Excelente. Isso dá uma ideia muito boa do que aconteceria se essa carta do Papa Francisco vigorasse de fato. Exatamente. Tomara que um dia vigore, porque seria uma igualdade, né? E a gente precisa disso. A gente precisa de união, precisa de amor. Né? Eu acho que são os princípios básicos do que Deus queria que nós realizássemos, né? Perfeito. Adorei. Não, e seu start foi ótimo para lembrar do escambo, porque a articulação economia de Francisco Clara toca justamente nessa questão da economia do necessário. Não é aquela economia voltada para você consumir sem freio, né? Você consumindo coisas que às vezes você nem precisa consumir, nem precisa, né? tem Mas gente porque que a compra marca tanto fica e fazendo nem propaganda e você, não, eu preciso ter, e aí você tem, aquilo não te traz felicidade nenhuma, né? Às vezes mais frustração. Não, mas a economia do necessário, porque dessa forma você respeita o meio ambiente, dessa forma você não cria castas onde poucos têm muito e muitos não têm nada, né? A coisa fica mais bem distribuída e você consegue conviver com a natureza de forma harmoniosa. Mas, assim, isso é para outro papo. Tá vendo? Você é professor, né, gente? Saca de geografia, saca de socialismo. Hoje o papo é muito cabeça, tá? Né, Sapão? Bota aí uma vinheta inteligente. E depois ele coloca, entendeu? Agora a gente não tá ouvindo, vocês estão achando, né? Não. Bota de novo aí, Sapão. Viu? Ele coloca, cara. Peraí. Vamos... não. Agora eu quero um momento família. Eu quero ver as fotos do nosso querido professor Leonardo. Família. Vamos lá. Bebezinho ali. É o Kiko. Kiko é um nome bem bonitinho. Me lembra do Chaves. É homenagem ao Kiko do Chaves. E é mesmo? Olha, ali, gente. aqui foi no Campo de São Bento. Isso foi ano passado. Ele adora o Campo de São Bento. Olha. Aquela ali, minha esposa, minha companheira, minha parcerona. E esse é meu filhão. Todo, né? Ele adora o Campo de São Bento. Tá todo adora. ligadão, quer passear, né? Pô, ele fica muito feliz quando vai lá. Ih, fica todo espoleta. Bem bonito, ele é muito bonitinho. Tem 9 anos. Sério? Mas tá inteiro? Tá inteiro. O pai dele tem 25. 25. Poxa, esse aí... Não, mas se eu te mostrar superou a média, o pai dele superou a média. Total. E Kiko vai além também. Vai além. Em nome de Jesus. Vai viver muito. Só para ser uma ideia, o pai dele aparenta ter uns 12, 13 anos. Você não diz isso. Quando a mãe do pai dele, né, me falou da idade, eu falei, não, sério, calma aí. Ele nasceu... Eu fiz as contas. Guinness tem um pincher com tudo isso? Eu não sei, os veterinários até que atendem o Kiko já falaram, poxa, ele tem um caso a ser estudado. Vê pelo dente, eles conseguem analisar aproximadamente pela a idade dentição, né? do animal pela dentição. O casal. Vamos ver aqui o casal. Aqui na praia, foi no mesmo dia, Praia de Caraí, que ele também adora. Né? Passeaço. Ele gostou muito, né? Gosta. Se a gente vai na Praia de Caraí, tem que levar ele no Campo de São Bento ou vice-versa. Delícia. Adora. E adora beber água de coco na praia. Ele é chique. Ele sabe o que é bom. Kiko sabe viver, gente. Esse é o safadinho. Muito lindo. Ele tá sorrindo nessa foto. Olha só, dá um close no sorriso do Kiko depois, por favor, que o pessoal vai curtir. Olha, grudadinho com a mamãe. Aqui foi no aniversário de uma amiga nossa, né? Já tava também muito frio. Hoje também tá frio. Hoje também tá frio. Vou te falar, esse ar-condicionado tá super frio, hein? Peraí, vamos lá.
linda foto. Minha parceirona. E Devo tudo a ela. A gente ter um companheiro também É muito ajuda bom. nos momentos difíceis, O quê? nos momentos alegres também faz muito bem. Tudo, né? Tá juntinho é sempre muito bom. Alguém para somar e viver a vida junto com a gente. Eu acho, né, a gente tá falando também da Igreja Católica, essa questão da vocação sacerdotal realmente tem que ser uma coisa de vocação, porque eu não consigo entender a pessoa vivendo sozinho, não. Eu acho que o ser humano precisa... Muito eremita. O quê? Tem que ser uma coisa bem de um chamado de Deus, porque normalmente... Sabe que existem pessoas que gostam de se isolar, mas eu não entendo como conseguem. Porque o ser humano é um animal sociável, né? Nós somos sociáveis. Pra ser, né? É isso aí que eu queria fazer propaganda, meu Obrigado. E ó, eu sou uma das... Fala aí. A primeira convidada à entrevista lá no programa Geografia Ancestral é a Bianca. Tá vendo, bom? gente? Tô famosa, vou ficar famosa. Eu vou na Rádio Aliança, uma rádio muito antiga aqui. Exatamente. Né? Olha só, Geografia Ancestral. Da outra vez no meu programa, eu tinha feito propaganda. Sim, obrigado. Agora eu tô confirmando. Gente, eu vou ao programa Geografia Ancestral. Vai ser entrevistada para falar de todo o trabalho da Bianca. A gente é uma rádio comunitária, mas somos uma rádio web, então pode ouvir de qualquer parte do mundo, né? Tem os aplicativos da rádio, né? A frequência, que é 98.7 FM, né? E é uma rádio já de mais de 20 anos, né? É o que eu te falei, uma rádio de respeito. Uma rádio que eu gosto muito, eles têm muita informação, né? Isso. É como falar do outro, né? Concorrer na Rádio MEC, por exemplo. Sim. É uma rádio que tem embasamento, que traz conteúdo. Não é só para escutar música, é para... Não, e são programas do mais diversos. Se você gosta de literatura, tem programa lá de literatura. Se você gosta de música, tem programa voltado para música. Tem programa religioso. Né? Tem programa, como eu falei, voltado, né, para o direito das marcas. Então, para quem quer se informar, é ótimo. É um prato cheio. É um prato cheio. É um prato cheio. Vamos continuar aqui, então, na pegada das perguntas, né? Perguntei qual a sua maior conquista. Então, a minha maior conquista... A maior conquista, com certeza, né, minha família, né? A família é a maior conquista. E as outras, né, são orbitais, né? Enfim. Sim, mas a minha família, graças a Deus, né? Kaylee e Kiko são meus principais presentes. E aqui tem uma pergunta mais ou menos, mas tem, né? Por favor, responda. Sim. Qual é o seu maior fracasso? Por acaso, tem um fracasso? Um maior fracasso. É difícil, né, pensar nisso. É difícil. Eu acho que... Eu vou te ser sincero, eu acho que eu não tenho um maior fracasso, né? Porque eu acho que se você lidar bem com o fracasso ele pode ser pedagógico e ele pode te levar ao sucesso. Te ensina, né? Eu acho que os meus fracassos me levaram a aprender muita coisa, né? Talvez num determinado ambiente de trabalho, talvez num determinado relacionamento, né? Me ajudou a aprender, me ajudou a ser melhor mais à frente, né? Então eu não vejo essa questão do fracasso, né? Claro, a depender do contexto, da idade que você vive o fracasso, tudo conta. Sim, né? Uma coisa é você viver o fracasso quando jovem, que ele pode ser mais pedagógico. Outra coisa é quando você já é idoso, né? Você tem pouco tempo, né, para consertar tudo. Sim, né? Então, o tempo urge, né? O tempo urge. Então, a depender do contexto, seja do tempo, do lugar, né, ele pode ser muito pedagógico. Por exemplo, a experiência que eu tive na igreja evangélica tiveram fracassos ali e tiveram sucessos no sentido que eu criei amizades muito bacanas lá. Né, amizades até que eu mantenho até hoje. Continuam amigos meus. Claro que tem gente que se observa que teve um estranhamento, né, porque o que é comum, principalmente no estado do Rio de Janeiro, é que as pessoas migrem de outras religiões para a igreja evangélica. E quando você migra para uma outra religião, rola um certo estranhamento. Tu remou contra a maré. Remei contra a maré. Mas consegui, né, amizades bacanas lá que eu mantenho até hoje. Né? Existia, sim, ainda mais quando você trata de igrejas evangélicas menores, existe um ambiente fraternal ali, existe aquela coisa de irmandade, né? Como existe em outras religiões, nos centros de Umbanda, nos centros kardecistas. As pessoas se reconhecem ali e acabam formando seus nichos, né? Ou um nicho só. Né? Exatamente. E como existem em paróquias menores. Eu acho,
é uma luta aqui do Padre André, né, da Matriz. Conheço. Conhece ele, né? Gente muito boa. Minha filha faz música ali. Faz música? Faz. A escola tá bem conhecida, né? Já foi até... muito boa. Passou, né, na TV Globo. E ele luta muito em prol disso, né? Para que seja criado esse ambiente fraternal. Para que as pessoas, por exemplo, não entrem na missa, saiam sem ninguém conhecer ninguém, porque se trata de uma paróquia do centro da cidade. Muita gente, né? Passa de 1000 pessoas. Muito. Agora há pouco, gente, eu ouvi o sino tocando. Não é mais o sino de antigamente, quando eu fui batizada. Mas é o sino, né? Isso, o sino toca. É muito legal. E eu gosto muito. Dá pra ouvir na minha casa também. Acho que boa parte de São Gonçalo escuta. Escuta, E é uma delícia. Eu escuto ali do meu apartamento, né? Eu moro aqui na Luísio Neiva, né? Mora perto. Aí eu escuto de lá. Então, assim, quanto a isso, né? Aqui na Matriz, eu que sou paroquiano da Matriz, eu acho que a gente precisa caminhar, né? Nessa questão de um ambiente mais fraternal. Sim. Existem os grupos, né? Mas às vezes são grupos mais fechados, né? Agora, precisa melhorar nesse sentido. Agora, em outros sentidos, a igreja também é nota 10, entendeu? Sim, sabe o momento que eu acho mais bonito, assim, na hora de terminar a missa? É o do abraço, aquele lance do abraço. Você não conhece aquela pessoa que tá do seu lado, mas tu abraça. Mas tu abraça. Porque quem não precisa de um abraço, cara? Em qualquer momento. Olha... E a pessoa que tá ali tem um propósito. Tá bem perto O pessoal fala invisível, eu vejo bem visível e palpável, porque eu acredito muito em Deus. Sim. Aí você abraça o irmão, é o sentido da vida, você abraçar sempre seu irmão, aí você abraça. Não, e o Padre André, o Padre André, ele dá um exemplo, né, nesse sentido, porque ele tem o hábito de sair das missas para conversar com as pessoas do lado de fora, então ele abraça todo mundo, conversa, e ele tem o hábito de falar com todo mundo antes da procissão, né, de entrada, né, da missa, né? E eu lembro, há alguns anos, quando eu estava me aproximando da Igreja Católica, que é recente essa aproximação. Essa aproximação acho que tem 2, 3 anos no máximo. Mas já te pegou assim. Me pegou mesmo. Foi um processo, né? Aí teria que ser outro programa para falar de tudo. Mas de forma bem resumida, naquele momento que eu me aproximei, além de ter um chamado, né, senti um chamado para a Igreja Católica, eu estava passando por um momento muito difícil, que era de saúde do Kiko. Kiko ficou dodói. Teve problemas de saúde seríssimos voltados à área intestinal dele. Né? E naquela época eu estava muito mal, porque a gente estava tentando vários tratamentos e não dando certo. E aí eu fiz uma promessa, né, a Santo Expedito, né, e rezava todo dia o terço dele. Inclusive, como herói, queria mencionar, né, com Santo Expedito eu tenho uma história mais longa do que com São Francisco de Assis. Então, mas outro programa. Tá bom. Mas aí o que acontece? Nesse dia, poxa, muitos e muitos anos que eu não sabia o que era entrar numa igreja católica, nem sabia como me comportar. Sob do horário da missa, fui. E eu lembro que eu entrei, sentei, e comecei a rezar, de olho fechado, e tava ali chorando, rezando em silêncio. E do nada, né, tocou uma mão no meu ombro, eu fui olhar, era o Padre André, porque ele tem o hábito de cumprimentar todo mundo. Sim. Ele veio, apertou a minha mão e me olhou no fundo do meu olho, de uma forma que aquele olhar eu nunca mais vou esquecer na minha vida. A sensação que ele estava me abraçando com o olhar. Sim. E foi tão impactante que eu criei uma simpatia com ele, né, naquele olhar. E eu nunca falei isso para ele, né? Eu nunca tive oportunidade de falar isso para ele, né? Que eu sou grato porque ele me passou um semblante de que ele via que eu estava passando por algum momento difícil, né? E que ele estava ali me apoiando de alguma forma. Tipo, aguenta, né? Que depois vai dar certo. Exatamente. E deu certo. Hoje o Quiquinho vem de saúde. Nas fotos ele tá muito bem, graças a Deus. Vai durar mais que o papai, ou igual, a gente, né? Torce pra isso. Exatamente. Vamos continuar aqui. A gente tá falando da infância, começamos a falar da infância, isso, né? Como você onde você nasceu, aquela coisa toda. Mas a melhor lembrança, cheiro de alguma coisa, não sei. Lembranças, né? Vai me remeter à época da infância, né? Eu acho que tem quando você falou cheiro de alguma coisa, quando eu lembro da Travessa Jaú, me remete muito às frutas.
na rua tinha muito pé disso, pé daquilo, e a gente tinha um costume, principalmente no final de semana, né? A gente não ia para casa nem para almoçar. Os pais que tinham que ficar, vamos para casa almoçar. E a gente ficava o dia todo à base de carambola, goiaba ou manga. Eu comia. E Então, goiaba, um tacava no outro. Exatamente. Brincadeira de criança gostosa. Eu tinha uma mira boa. Era às vezes aquela goiaba verde, né? Mas você comia com uma vontade. Uma vez eu lembro, tinha um garoto chamado Juninho lá na rua, lá na Demas Costa. E eu lembro que ele era muito chato. Assim, aquele garoto que fica implicando, puxando o cabelo das meninas. Cara, eu mirei uma... Ai, Deus me perdoe. Isso vai passar um filme depois, eu sei lá. Aí eu peguei aquilo com uma força, a fruta, né? Sim. A goiaba. E era uma branca, cara. Não era vermelha, era aquela branca que tem bichinho, às vezes. Sim. Mas eu fui na cabeça dele. Mas ele tava muito chato. Desculpa, Juninho, se Ah! eu nunca mais vi o rapaz, era um garotinho. Mas eu bati em cheio. Mas a gente brincava assim mesmo, não foi maldade. Foi uma brincadeira. Eu achei que eu não fosse acertar, mas olha, foi em cheio. E aí ele ficou aquela coisa. Gente, todo eu não sou má. Eu era criança rebelde, não é rebelde, eu era boazinha. Porque a gente gostava de brincar, né? Eu gostava muito de brincar. Tu tá esperando alguma coisa assim, com muita ansiedade, ansiosamente? Sim, por exemplo, na esfera profissional eu penso em passar em melhores concursos, né? Bom. Quero continuar evoluindo, né, na área profissional, né? Como eu sou professor de geografia, tenho desejo de mestrado, doutorado, tenho essa vontade. Bom. Né? E na questão mais de luta, né? Questão mais, né, de proposta, né, de militância, eu sonho, né, e espero por um mundo que respeite mais os animais, né, que tratem eles com o cuidado que merecem, né, lembrando sempre, né, é importante lembrar, animais têm sentimentos, sobretudo mamíferos, né? Enfim, eles sentem amor, sentem alegria, sentem tristeza, sentem dor, sentem saudade. Então, já que são seres assim, né, e infelizmente, né, no seio católico ainda existe essa coisa de que os animais não têm alma. Um dos debates homéricos que eu tive com... eu já escutei, você já escutou sobre isso, né? E me deixou um pouco caída, assim. Porque eu gosto, é minha pegada, catolicismo, né, essas coisas todas. Mas é inconcebível pra mim. Porque eu olho no olho de um animal quando eu resgato, óbvio, eu sou protetora, foram vários olhinhos, vários olhares. E eu nunca deixei de ver alma. Claro, ver tudo. É impossível. Ver um universo. Você consegue chegar Consigo, eu tô entendendo o que você tá falando. Dentro de uma pupilazinha, sabe? Ali tem muita coisa. Tem muita coisa. Então é inadmissível. Tem mas há controvérsias. Não quero bater de frente com ninguém, mas pra mim tem tudo ali. Mas de certa forma, como eu estava te falando, durante muito tempo eu tinha uma certa reticência e hoje eu não quero mais ter reticência de nada. Claro que com todo cuidado, mas eu preciso falar o que eu penso, né? Em um debate, né, com uma paroquiana daqui da Matriz, ela citou esse tipo de comentário e eu disse para ela, olha, nem você, nem padre nenhum pode dizer isso pelo simples fato de que vocês não são Deus. Vocês não podem determinar quem vai para o paraíso, quem não vai. Vocês não podem determinar quem tem alma e quem não tem. Porque vocês não são Deus. Cara, tu mandou bem. Simplesmente pelo... Tu mandou super bem. Mas eu não sei se eu teria essa coragem. Ah, que bacana. Porque, poxa, um animal merece todo respeito, tem alma, tem tudo. E Deus olha por ele também. E eu digo que o animal, agora, antigamente... puxava carroça, puxava. Não precisa mais desse lance, tem tecnologia. Exatamente. Vamos tentar melhorar, porque eles já serviram tanto a gente, até nas guerras, né? Infelizmente. Né? Então vamos deixar eles descansarem. Exatamente. Aqui em São Gonçalo você vê quanto cavalo abandonado, comendo lixo, e isso deixa a gente tão triste, tão desanimado, mas ao mesmo tempo com uma vontade de lutar. Né? A gente não pode desistir. Não pode desistir. E que parta da Igreja Católica, ou você que pode ser evangélico e vendo assistindo nosso podcast, eu peço muito de coração que trate os animais como merecem. São seres, como você falou, que sentem dor, que têm amor. Exatamente. E a gente precisa ter um olhar carinhoso para os nossos irmãos humanos e para os nossos irmãos animais, por que não? Exatamente. Né? Compartilham um planeta com a gente. Compartilham.
E eles dão muito em troca, que é esse amor Muito em que troca. vem, é um amor que transborda, é um amor que não se mede. Como eu aqui estou fazendo elogios e críticas à minha religião e à minha igreja, mas também vou estender agora elogio e crítica a uma outra religião. Sim. Entre os kardecistas, né, a figura de Chico Xavier, que, poxa, Sempre um cara falou nota bem dos 10. animais. Exatamente, sempre falou bem, mas eu só vou fazer uma pequena crítica, na minha opinião, ao pensamento dele. Ele era nota 10 com os animais, tá? A relação dele com os animais. Só que o erro que eu acho que ele cometeu, foi quando ele dizia que nós, humanos, estamos aqui para colaborar com a evolução espiritual dos animais. Eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que são os animais que estão colaborando com a nossa evolução. E é verdade, tem isso mesmo. Exatamente. Eu gosto muito do Chico Xavier também, eu escuto muita coisa, já vi documentário. Sim, sim. Que é um cara a ser estudado também, Sim. com muita coisa de benefício, Sim. né? É, E de sim. conforto que trouxe a várias famílias, eu respeito Exatamente. muito. Era um cara nota 10 em vários sentidos. Sim. E nessa relação com os animais também. Mas a gente tem que, eu aprendo todo dia com os meus, os que eu Ele tinha vários, né? Vários cachorrinhos. Tinha, né? ele amava, tem uns videozinhos muito fofos dele. Aí com aquela vozinha mansa dele, bem sossegado, muito bem legal, leve, né? Muito legal. Ai, que delícia, o papo tá bom, hein? Aí, tá bom aí, Sapão? Tá gostando? Tá curtindo? Fala um pouco, Sapão. Welcome to the jungle. Fala aí, vai. Ele canta, gente. Tá falando de rock? Ele canta. Ele não quer cantar, não quer dar um tostão da voz dele pra gente. Cover de Guns, né? Cover de Guns, da Axl. Mas toca também a guitarra. É o que dizem. É o que dizem, não. A gente sabe. Um dia vai ter um show dele aqui. É porque o YouTube, sabe, barreira quando a gente canta, toca música, né? É autoria e pode cair. Vocês querem que o Podpet caia? Não. Pode, tem que ficar lá em cima, o Podpet. Vamos lá. Qual a tua bandeira? Minha bandeira é o ecossocialismo, né? E a teologia da libertação, com certeza. Como eu estava te falando, né, sobre as reticências que muitas das vezes eu sempre tive em falar das coisas, falar de teologia da libertação hoje na Igreja Católica é um grande tabu. É uma longa história. Sim. E houve muito, desculpa o termo, talvez um irmão católico vai se sentir ofendido se eu usar esse termo, houve muita caça às bruxas, né? Só que a teologia da libertação, ela nasce nesse contexto de entender os problemas sociais da América Latina. Ela leva em consideração a questão dos pecados sociais e baseado, né, nessa influência de São Francisco de Assis, entre outros santos, profetas, apóstolos, é uma teologia que ela tenta entender o pobre, né, de estar com ele, de abraçar ele, mas entender também por que o pobre é pobre e como encontrar uma saída. Porque é diferente você, por exemplo, não, eu quero estar ao lado do pobre e eu vou ajudar com uma cesta básica, com roupa, com isso e com aquilo. Mas você não pensa uma transformação da realidade. A teologia da libertação, ela é revolucionária porque ela pensa na transformação da realidade. Então você tem figuras como Leonardo Boff, Frei Beto, Marcelo Barros, Gustavo Gutierrez Merino, entre outros e outros pensadores, né, da teologia da libertação. Eu vou te fazer uma pergunta, professor. Pode falar, se eu souber. Tu gosta do Padre Júlio Lancelotti? Eu gosto tanto dele. Adoro. E ele tem cachorrinho também, sabia? Sim, ele alimenta com pãozinho que eu já vi. Sim, tem. E eu tenho uma adoração por ele, porque ele faz tanto, como você falou, pelo pobre, que ainda não tem um sistema bacana para assistir. Sim. Um socialismo, como a gente tá falando, né? Igual para todo mundo. Exatamente. E ele compra a briga das pessoas que moram na rua. Compra. Às vezes no frio que faz. São Paulo é terrível. Aqui a gente tá reclamando do frio, aqui não é nada. Perto da rua de São Paulo. É bem frio. O povo ali sofre, né? Sofre muito. Não importa se é usuário de droga. Ele abraça todo mundo da forma igual. E muitos se recuperaram, que você estava falando de transformação, né? Se recuperaram graças ao olhar dele carinhoso para esse tipo de pessoa, que na verdade é o nosso tipo, que todos nós somos iguais. Né? Só precisam, às vezes, de um empurrãozinho. E nas missas lá da paróquia dele, você vê que dá todo tipo de gente, né? Todo tipo de gente. Homem, mulher, hétero, homo, pobre, rico, todo tipo de gente. Isso. Não é excluído ninguém. Ele é muito voltado para a causa animal também. Né? Eu vejo, eu comecei a me encantar por conta disso. Eu me encantei muito mais quando eu vi ele fazendo uma militância católica, posso falar isso? É pecado? Não. Ele faz uma militância católica. Ele faz um movimento muito lindo naquele local, na Cracolândia, né? E outros lugares por São Paulo ali. O pessoal chega até ele, pede coisa. Da outra vez eu lembro, agora, né, falando, sou encantada por ele.
Ele atendeu uma pessoa que estava, paciente aidético, era até uma mulher. Estava numa fase bem crítica da doença. Sim. E ele fez um burburinho que a saúde lá de São Paulo, o secretário não sei das quantas, teve que atender aquela mulher e amparar, a mulher tá viva. Graças a Deus. Amém, entendeu? É isso. Não, o Júlio Lancelotti, ele é hoje uma das figuras que mais personifica o ideal da teologia da libertação, né? Sim. A teologia voltada para o povo marginalizado, né? E buscar a libertação desse povo. Só que os críticos, falando mentira a respeito da teologia da libertação, chamam ela de uma teologia marxista. Nossa. Marx é lido como qualquer outro teórico. E Marx tem a sua importância no sentido de que ele entende como funciona o sistema capitalista. Ele faz o raio-x do capitalismo e propõe uma superação. Só que pessoas oprimidas, pessoas marginalizadas sempre existiram muito antes de Marx. Sim. E nós temos a própria escritura sagrada, que é a fonte primária de todo cristão, como fonte principal da teologia da libertação. Então Leonardo Boff, ele diz: Marx não foi nem pai, nem padrinho, nem tio da teologia da libertação. Quem foi? Foram os profetas, Jesus Cristo, os apóstolos, a teologia do Êxodo. Essa teologia de libertação, de sair da escravidão e ir para a terra prometida. A gente pode trazer isso de forma simbólica, tentando tirar o pobre do ambiente de opressão e trazendo ele para uma vida digna, trazendo ele para a terra prometida. Padre Júlio Lancelotti. Maravilhoso. Exatamente. Não tem como inovacionar. Muito Agora, bonito. recomendo para quem quer se aprofundar sobre a teologia da libertação, tem um canal muito interessante no YouTube chamado Paz e Bem. Paz e Bem, que era um cumprimento de São Francisco. Franciscana. São Franciscana. Né? Recomendo, lá tem um curso completo do padre Marcelo Barros, ele que também é monge beneditino, um curso completo sobre teologia da libertação, um curso muito rico. E lá ouvem todas as vozes. Nesse canal tem kardecista falando sobre teologia da libertação, tem pastor falando sobre teologia da libertação, tem mãe de santo falando sobre teologia da libertação. Então já foi abraçada por outras religiões. Isso, outras religiões. Não mais fecha no ambiente católico. Olha, né? então tá transitando. Exatamente. Tem como vigorar, gente. Olha que legal, que bom. Se Deus quiser. Amém, Deus quer, né? Deus sempre quer o melhor. Amigo, certeza. chegou a hora de falar dos cachorros achados, perdidos. Os cachorros que estão com problemas, eu não te mandei. Eu não mandei para ele, porque hoje foi tudo muito corrido, né? Trabalho e aqui também, que tá esse papo delicioso. Mas eu vou falar, ele vai colocar a foto depois para vocês, porque eu não sou besta, fiz uma cola aqui no meu celular, que Bianca não é de brincadeira, não. Isso é vascaína que não é boba, não. Vascaína? Fala que é vascaína. Estão numa fase boa, hein? Tá melhor, não tá? Por isso que eu tô assim rindo. Senão eu estaria como o quê? 2, 3 anos atrás, chorando. Imagina. A mais que isso, né, gente? Não fala. Não, agora vai pro hospital. A Marcela é uma amiga minha, protetora. E daqui a pouco ele vai botar esse cachorrinho ali. Vocês não estão vendo agora. Quer dizer, vocês vão ver agora. Eu que não vou ver. Mas eu vou aqui. Tem até um áudiozinho que eu vou abaixar que tá no meu celular. Não, ó, o ruído. Rua Salvatore, que é aqui pertinho de onde a gente grava. Perto das Guíndias. Não, no Rocha, São Gonçalo. Tem Rua Salvatore pra lá? Tem aquela. Rocha? Vai até o Rocha. Começa no centro da prefeitura. Tá. Salvatore e vai até o gigante, Rocha. então. Ela é gigante. Tá. Então, tem um cachorro com sarna severa, vocês vão ver aí na imagem. Quem puder ajudar, o telefone também vai estar na tela. 21 987 90 22 65. É um cachorrinho que precisa de ajuda, tá, gente? Estenda a mão, ajude um animal. E vamos ver outro caso. Isso aí, eu não tinha essa vertente, agora a gente está puxando. Legal. Porque são casos de agora, que Sim. tem uma certa urgência, né? Vamos ver o outro aqui. Minha amiga, Áurea Beckman, até ganhou um prêmio, uma moção honrosa comigo lá na LERJ. Que legal. Pelo trabalho na proteção. Ela tem um livrinho didático para criança, para falar sobre a causa animal, muito fofo. Ela é uma maravilhosa. E ela é moradora de Maricá. Sim. Então, vocês de Maricá. A Áurea Beckman, eu vou botar o Facebook dela aqui, que ela só tem Facebook, não tem Instagram. Os 6 filhotes foram resgatados na Restinga, que já estão disponíveis para adoção. Quando a Áurea coloca um filhotinho para adoção, são filhotinhos vacinados,
castrados, super bem cuidados, vermifugados. Bacana. Ela faz um trabalho muito de excelência. Poxa. E eu também gosto de ser assim, É. entregar para a Jeitinho. família quando pegar, tipo, ficar feliz, não levar Sim. um animalzinho dodói, Sim, sim. né? E ela faz um trabalho belíssimo, vocês vão ouvir depois, tá? E que se quiserem, adotem um animalzinho. E vamos lá, vamos voltar pro bate-papo que tava bem legal. Já Que estamos bom. chegando aí. Ai, já fico. Ai, que dá vontade de falar tanto, né? Tem Que tanta tá coisa tão. pra Olha, falar, vou beber né? água, gente. Eu tô com a voz péssima. Hoje vocês estão vendo, né? Minha voz mudou. Que hoje eu falei tanto, falei pelos cotovelos. E aí tô tomando água devagar porque tem um iceberg dentro, entendeu? Dentro da minha garrafa. Mas vamos lá. Professor Leonardo, Uhum. me diga, É. se tivesse uma pessoa naquela câmerazinha que tu olha pra ela, maltratando um animal, o que tu faria ou falaria pra essa pessoa? De forma bem direta, É eu enfático. lembro até da resposta, eu seguiria os conselhos de Malcolm X. Malcolm X, ele foi um militante negro, né, estadunidense, na época ali contemporâneo a Martin Luther King, só que ele tinha uma proposta filosófica bem diferente. Enquanto Martin Luther King pregava uma pacificação, ele pregava o combate caso fosse necessário. Né? O fato de eu ser cristão não me impossibilita de reagir com a energia necessária em um determinado momento, né? Que se faça essa energia necessária. Lembrando que dentro da Igreja Católica, em um determinado momento, existiu a Ordem dos Templários. Naquele momento, aquela ordem precisou existir, né? Por todo o contexto histórico, espacial envolvido. Né? Então, eu acho que não tem resposta, né, diferente, né, do conselho que é dado por Malcolm X, que ele diz o seguinte: se alguém agir criminosamente contra mim, eu tenho todo o direito de usar todo o meio necessário para me defender. Então a resposta é a seguinte: se a pessoa age maltratando um animal na minha frente, eu vou usar da mesma violência, com a mesma gravidade ou dobrada em cima dessa pessoa. Não tenho nenhum receio de processo nem nada do tipo, porque eu digo isso aos 4 ventos. Tá? Então, se eu pegar uma pessoa maltratando um animal, ela vai ter uma resposta violenta da minha parte. É isso. Falou tudo. É o que eu falo. Eu detesto maldade. É. Seja com criança, que a vertente é o pé de pet, a pegada é animal. Uhum. Mas eu falo que é inadmissível. A gente vê crimes de zoofilia, Uhum. atrocidades. Das mais Enterraram diversas. ontem. Um cachorrinho vivo. Você viu aquilo? Foi terrível. Aquilo mexeu comigo e, como eu falo, sempre choro mesmo. Uhum. Choro porque eu não tô lá, porque se eu tivesse lá, como você falou, ó, dos templários, Uhum. cara, Não dá tem vo- dá outra vontade coisa a de- ser de feita. fazer a mesma coisa, enterrar, que nem Exatamente. mandioca. Exatamente. Sei que vocês entendem, porque Eu acho que tem situações que não tem muito recurso, né? Você não tem tem. como dialogar com uma pessoa porque se dessa. ele usa força física, Exatamente. O que você vai fazer? Você vai usar Sim. flores, a gente vai diálogo? levantar leão, não é aquela coisa de pagar a mesma É. moeda. A questão não é essa, a questão é que é uma maldade absurda com um ser tão puro que dá. Que nos causa repulsa. É. E aí a violência, obviamente, que Ela se aflora. faz necessária porque é o mesmo, vamos, né, só para que ajude na compreensão. Se um homem está agredindo uma mulher, né, pode ser na rua, pode ser dentro de uma casa, né, e essa pessoa está precisando de socorro. Você entra nesse espaço ou chega próximo na rua, você acha que aquele homem que está ali agredindo, sem nenhum pudor, uma mulher, você acha que com conversa ele vai parar de agredir? Não vai. Obviamente que não. Muito provavelmente vai até querer te agredir também. Então, a força vai se fazer necessária. Sim. E com os animais a mesma coisa. Né? Uma pessoa que está disposta a fazer uma atrocidade, né, com um animal, ela não vai conversar com você e entender, olha, estou arrependida, não. Ela vai talvez aprender, talvez não aprenda, muito provavelmente não aprenda, mas talvez aprenda se tiver uma resposta à altura. Essa resposta à altura é uma forma de defender o animal, que é o uso da violência para protegê-lo, né? Por parte, né, daquele que é contrário a esse tipo de atitude, né? No caso da gente, né, que ama os animais. Não, Então não tem saída, né? Não Existem não tem outro circunstâncias na vida que a violência ela se faz imperativa. Sim. Quando a gente fala do regime, né, da ditadura militar, né, existiram militantes ali que foram para a luta armada, inclusive membros da Igreja Católica.
né? Frei Beto foi um, né? Que se envolveu na luta armada, foi preso e tudo mais. O contexto era imperativo para isso, né? Você tinha que se envolver. Vários dominicanos se envolveram na luta armada. Assista o filme Marighella, vai ajudar a compreender. Eu né? assisti, O filme Marighella. assisti, muito bom. Então, vários militantes, né, católicos se envolveram na luta armada. Então, se você ama os animais, né, e no caso, como a pergunta foi feita para mim, e eu presencio uma situação dessa, a minha resposta só pode ser violenta. Não tem jeito. Eu apoio muito. Chato, talvez cause muito. um estranhamento para quem ouve, poxa, eu estava falando de São Francisco de Assis e tudo mais, mas existem contextos em que você precisa usar da violência. Vamos lembrar de Cristo, que em determinado momento ele pega um chicote, ele entra no templo e chicoteia várias pessoas, dizendo para sair da casa de oração do pai dele, porque a casa do pai tem que ser conhecida como casa de oração, né? Exato. Porque estavam comercializando produtos dentro do templo. Ele não queria comércio na casa do pai. Exatamente. E ele agrediu fisicamente as pessoas com o chicote. Ficou então, nervoso. às vezes é necessário. Uma corrigenda, né? Às vezes faz necessária. Exatamente. E, cara, se a vertente O que é ruim é a animal... violência gratuita. Né? É a violência pela violência. Né? Do Agora, nada, né? a violência para defender um inocente, ela é válida. Sim, né? sim. Vou fazer o merchan, que é de um amigo, tá? Tem que fazer, porque ele foi uma pessoa tão solícita, tão bacana. Tal do Rafa Bike, firmeza. Se você quiser comprar uma bicicleta, levar a sua pra dar uma moral, né? Bota lá, troca o pneu, faz aquelas coisas de botar marcha, né? Um lugar bem legal, a gente tem que dar valor aos comerciantes, aos comerciários aqui de São Gonçalo, da nossa cidade, pra coisa vigorar, progredir. Então eu indico muito, vai aparecer na tela, se já não apareceu, para que vocês vejam o Instagram do Rafa Bike, que eu tô falando isso porque ele consertou uma bicicleta. Consertou não, ele montou a bicicleta da minha filha. Olha. E me cobrou um valorzinho tranquilo, mas não é por causa do valor. Foi por conta da excelência e da rapidez com que ele me atendeu e com todo o carinho e delicadeza do mundo. Tem uma família linda, um abraço pra família. Rafa aí, ó. Firmeza, tá? Fiz o merchan. Beijão. Então é isso. Leonardo, dá vontade de ficar aqui? Poxa, que coisa legal. Eu adorei. Olha, professora, vai falando. Eu te falei, você tinha que me travar, porque... Não, mas não dá vontade, aí que tá. Eu não tive vontade alguma. Gente, eu acho que hoje melhor... Todos vocês são maravilhosos, mas... Obrigado. Professor firmeza. Obrigado. Olha que vai gosta de rock, gosta de cachorro. Tem uma mulher bonita que gosta de família. Poxa. E também mais quem vai besteira. Eu sempre deixo um recado aqui. Hoje vou botar um recadinho. Que ele já falou do aquela, né? Enfatizou que não merece respeito, que maltrata animais. Claro. Vai com violência mesmo, não tem jeito. E eu peço pra vocês encarecidamente, por favor, tomem cuidado no trânsito quando passar um cavalo. Porque há pouco tempo, eu já tinha frisado isso da outra vez, um potrinho, filhotinho, né? Um potrinho, passando desnorteado, que a mãe tava no outro lado. Aí o carro veio, pum, deu uma... Vamos ter cuidado com os animais no trânsito. Eu prezo muito uma medida que tomaram, não sei se foi na Venezuela, num lugar desses, creio que México até, tô muito equivocada, que são as coleiras refletivas, que eu gostaria muito que colocassem, para que evitasse o quê? À noite, da gente ver distante, o carro poder ver, né, distante, para poder desviar ou frear se possível, né? Porque toda vida merece respeito. Claro. E, afinal de contas, aqui é o Pode Pet, a gente fala sobre animais. Claro. E eu queria muito colocar essas coleiras nos cavalos, mas não estou podendo ainda. São Gonçalo ainda não pode. Vamos respeitar um pouquinho, vamos ter cuidado. Obrigada. E agora, só um adendo, seria interessante a gente estar falando, né, numa época de campanha, dos candidatos envolvidos com a causa animal, absorverem essa ideia da Bianca, tá? Nos cavalos principalmente, porque eles saem desnorteados, nos gatos. Mas eu gostaria que fizessem associado à castração. Porque a coleira ficaria permanente, já no cão adulto, filhote não dá para colocar, você sabe. Mas, né, no tamanho que não incomode. Mas para sinalizar também que aquele rapazinho, aquela menininha de 4 patas, já é castrado. Seria perfeito, né? Tem até um tiquinho na orelha que eles fazem nos gatinhos quando são castrados. Mas eu queria também protegê-los de um atropelamento. Então fica aí
o meu aviso é frase. Em Cuba, eu não sei se tem essa luminosa, mas o que é comum, os animais de rua, eles têm uma identificação. Olha que legal. Com Chip. a castração. Avisa, é um documento, né? Tipo uma identidade do animalzinho informando que ele está castrado e vacinado. É tudo pelo Estado. Aí, quando te mandarem ir para Cuba, né, lembra essa situação, porque o governo cubano tem cuidado com os animais. Tu que gosta de animais e que fala mal de um país vizinho, Exatamente. Pelo amor de Deus. É um exemplo no cuidado. Tem animais, tem pessoas que gostam de animais. Você que está assistindo, curte animais. Então não seja preconceituoso, tenta se informar. Aqui é a aula com o professor Leonardo. Obrigado. Hoje. Muito obrigada. Que valeu, papo maravilhoso, me emocionei. Vou procurar saber da Santa também, que Santa Clara de Santa Assis. Clara de Assis, gente. Porque eu conheço muito São Francisco. Sou devota. São contemporâneos. Mas eu vou estudar sobre ela, foi muito agradável. Pô, eu adorei. Curti, foi que foi, se deixar a gente ficar mais tempo. Quando precisar, a gente tá aí. Então, gente, foi de pet, pode botar o Led Zeppelin aí pra gente.